Bom dia, turma. Uma boa segunda-feira, uma boa semana para todos vocês, né? E, sobretudo, que tenhamos uma semana de paz. Apesar que em Porto Alegre uma chuva que deve levar o dia inteiro, aulas suspensas da gurizada aí para hoje e para amanhã, terça-feira, e frio também, né? Então, todas as condições, as piores condições possíveis para iniciar a semana, mas enfim, que a gente tenha uma boa semana. E falando de Inter, a gente volta a campo nesta terça-feira, já com um jogo decisivo, né, contra o Belgrano, lá em Barueri. Lembrando que o empate até não é um mau resultado, porque aí o Belgrano já vai ter cumprido todos os seus jogos na Sul-Americana e o Inter terá 2 jogos ainda para disputar. Fora contra o Tomayapo e em casa, entre aspas, né, contra o Delfim. Claro que ficando obrigado ali de ganhar os dois, mas um empate não é a pior coisa do mundo ainda, que dá para ganhar, né? Mesmo com as pernas duras aí de uma pré-temporada que é como para o Inter como se fosse, sabe, 28 de janeiro, começando o gauchão, né? É uma nova temporada que começa para o Inter. Então os jogadores ainda estão sem ritmo de competição, as pernas pesadas, ainda de treinamento físico, enfim, aquela coisa toda de início de temporada, mas é hora da superação. Superação que ele sabe muito bem, todo o nosso povo está tendo que ter nesse momento dessa pós-catástrofe, ou durante a catástrofe ainda, né, que não acabou ainda com essa chuvarada toda que simplesmente não para. Mas hoje é um dia muito importante, essa terça-feira é muito importante, porque na reunião do Conselho Técnico na CBF, entre clubes e CBF, vai ser definido o futuro do Inter, do Grêmio de Juventude também, né? Mas o futuro do Inter, sobretudo, porque a gente vai saber exatamente as condições que teremos para a temporada, né, Dona Rita ali passando aqui, condições que teremos para a temporada, debater também daqui a pouco distribuição de rendas para Inter, Grêmio Juventude, para outros clubes, e sobretudo contar com a solidariedade dos demais clubes para daqui a pouco, em vez de cobrar aluguéis pelos seus estádios, dar um arreguinho aí para o Inter, né? Como por exemplo o Palmeiras agora está dando para jogar em Barueri, bancando o Inter lá, dando todas as condições, permitindo que o Inter fique com a bilheteria também, para que possa tentar ir um início de recuperação, né? Temas que, enfim, até serão abordados, mas dificilmente vão passar ou não vão passar, como a questão de não haver rebaixamento em 2024. Isso está praticamente descartado, né? O presidente da CBF, Reginaldo Rodrigues, comentou neste domingo, após o jogo solidário, lá o 5-5 no Maracanã, com a renda revertida para o Rio Grande do Sul, que teria que mudar a Constituição brasileira para evitar que houvesse rebaixamento em 2024, né? Que não houvesse rebaixamento em 2024, no caso. Então é simplesmente inviável. Essa proposta não vai se criar. Mas Inter, Grêmio e Juventude vão para a reunião do Conselho da CBF como um bloco único, né? Vão se reunir antes, vão se encontrar antes e vão decidir pautas para serem levadas para o Conselho Técnico. Como, por exemplo, daqui a pouco um auxílio da CBF e também dos clubes, mas sobretudo da CBF, para que Inter, Grêmio e Juventude tenham um apoio logístico para a restante da temporada brasileira. E também para a disputa dos torneios internacionais, Sul-Americana e Libertadores. Porque a CBF deu uma colaborada também em grana, até mesmo para deslocamentos, enfim, para eventualmente passar uma semana treinando fora de casa, daqui a pouco o Inter, sei lá, vamos supor, o Inter, eu até não vi a tabela, mas, por exemplo, o Inter joga em Belo Horizonte e Salvador. Daqui a pouco passa uma semana fora já, treinando fora para não ter que se deslocar tanto para esses jogos, como são próximos, né? Ou Fortaleza e Salvador, enfim. Daqui a pouco passa uma semana fora treinando e contar com o apoio financeiro até mesmo da CBF para que possa bancar esse tipo de luxo, entre aspas, né? Porque, segundo o presidente Barcelos, numa posição mais otimista, a gente fica 60 dias fora do Beira-Rio ainda. Numa posição mais pessimista, fica 120 dias fora do Beira-Rio. Ou seja, ainda não se sabe quanto tempo ainda vai ficar fora de casa, né? O certo é que vai ficar fora de casa ainda por um bom tempo, porque, enfim, vocês viram como nas imagens como está o Beira-Rio, sem contar o CT Parque Gigante, né? Que é outra questão. O Inter vai ter que definir onde vai treinar quando estiver em Porto Alegre. Ou na PUC, ou em CT de Alvorada, ou daqui a pouco até mesmo. Eu acho difícil, mas se treinar no CT do Grêmio em Eldorado, acho complicado. E o Grêmio também, né? Daqui a pouco vai definir lá na frente o Beira-Rio como a sua casa de passagem, né? A sua casa de transição, eventualmente, para poder participar dos jogos em casa, em Porto Alegre, sem ter que viajar, sem ter que se deslocar muito. Outro ponto, o jogo do Inter amanhã contra o Belgrano passa no SBT, TV aberta, e também na Paramount, na TV fechada, tá? Então,
dá para todo mundo ver o jogo do Inter sem problema algum e torcer muito, né? Porque agora a gente vai precisar de muita torcida, muita força também para esse recomeço com um monte de jogos atrasados, são 8 jogos em atraso, né? E a semana tem Inter terça contra o Belgrano e Inter sábado lá em Cuiabá contra o Cuiabá. Jogo bem difícil, jogo bem encardido esse aí de sábado também, assim como deve ser o Belgrano, né? Porque, enfim, por menos qualificada que seja a equipe argentina, eles estão em ritmo de competição e vem jogando o Campeonato Argentino agora também. Então, ou seja, estão com um nível lá em cima de físico e de competição. E o Inter não. O Inter está bem abaixo disso agora, porque, enfim, está retomando a temporada. Tá bom, turminha? Ah, antes que eu me esqueça, por favor, o reloginho na tela, Marcelinho Benfica. Meu caro Marcelinho Benfica, o reloginho na tela, para o pessoal deixar aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo. Deixa o like no vídeo, por favor, aquela forcinha, tá bom? Muito importante pro canal. Vamos lá. Obrigado pela mão, turma. Só para lembrar que, enfim, até agradecer, né, a toda a população brasileira, porque foi muito bonito ontem o jogo no Maracanã, o jogo solidário, né? Os times União e Esperança, 5-5, um golaço do Alessandro, gol do Ronaldinho, o Amaral fez o gol da noite, né? O gol do Fantástico, inclusive, um golaço empatando o jogo no 5-5. Então, muito obrigado. Toda a renda revertida aqui para o Rio Grande do Sul, que através da Central Única das Favelas, né, a CUFA, vai distribuir essa grana aqui, a doação para as entidades que estão gerenciando as doações no Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado de todos nós de coração. Tá bom? Grande beijo, fiquem bem, fiquem com Deus. Até mais.